Palavra, quero te convidar a você ficar sobre os seus pés. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui louvando a Deus, exaltando o nome de Jesus. E você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza no Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4. E vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Enquanto você procura, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. É uma alegria mesmo para nós recebermos na casa do Senhor. E Deus tem uma palavra para cada um de vós, como tem para os nossos corações. Mateus, no capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo 11. E eu sempre falo isso, irmãos, agora é a hora da palavra, vamos ter reverência, não vamos ficar conversando um com o outro, que possamos estar atento àquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então vamos ter reverência à voz do nosso Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Pode se assentar, queridos. Eu quero partilhar convosco nesta manhã uma palavra que o Espírito Santo já ministrou no meu coração. E o tema desta palavra é exatamente o que o texto está falando, a tentação de Jesus. E com esta palavra nós iremos aprender com a palavra, com Deus, e também com o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, como nós podemos vencer as nossas tentações diárias. Assim como Deus, como Jesus foi tentado, Ele foi tentado em todas as áreas e nós também seremos tentados. Então, a tentação existe, ela é real, ela não é algo da nossa cabeça, da nossa imaginação. A tentação existe, é real. Mas vamos aprender com Jesus como é que nós podemos, através dessa palavra, vencer as nossas tentações, as nossas dificuldades que enfrentamos no caminho. Vemos que em Mateus, no capítulo 3, acontece algo muito lindo na vida de Jesus. Ele é batizado por João Batista e logo após o seu batismo, a Bíblia diz que veio uma voz do alto e falou assim: este daí é o meu filho amado,
em quem a minha alma tem prazer. Logo então, nesse momento a Bíblia vai para o capítulo 4. Então o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus está indo na direção de Deus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. E eu lanço uma pergunta para você: o que faríamos se soubéssemos que seríamos levados para o deserto para ser tentados pelo diabo? O que nós faríamos se nós soubéssemos que nós seríamos levados para o deserto para ser tentado pelo diabo? Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Jesus está aqui. Ele é o homem a qual os profetas profetizaram, o Messias, o Salvador, aquele que veio para redimir o homem, sarar a humanidade, estabelecer novamente a conexão entre Deus e o homem, porque Adão havia pecado, Adão transgrediu, e a terra então passou a ser contaminada pelo pecado, e por isso todos estão destituídos da glória de Deus, não tem acesso. Então Cristo veio para estabelecer novamente. Mas é claro que ele não teria uma vida tão fácil, porque o nosso adversário tentou com ele fazer com que ele não cumprisse o propósito de Deus. E o que acontece em nossas vidas é que Jesus ensina que nós podemos vencer todas as vezes que o inimigo se apresentar para mim e para você, porque ele deixou para nós um grande legado, um grande exemplo de como nós venceremos as tentações. E quero partilhar convosco algumas lições que podemos extrair aqui desse texto para edificar a sua alma, edificar a sua vida. Primeiro, eu coloquei 3 testes aqui. O primeiro é o teste da necessidade. O segundo é o teste da confiança ou do conhecimento. E terceiro é o teste da recompensa. Foram as 3 tentações, ou seja, 3 estratégias de Satanás para tentar Jesus no deserto. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Então mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Primeiro, o diabo, Satanás, adversário, caluniador, colocará dúvida naquilo que você sabe acerca de Deus e sobre si próprio. Veja bem que no versículo de número 3, o tentador aproximou-se de Jesus. Por que o tentador aproximou-se de Jesus? Porque Jesus nunca iria aonde o diabo estava. Porque Jesus não estava ali para encontrar com o diabo. Ele estava ali com um processo que deveria passar antes de dar início ao seu ministério, a sua árdua tarefa de redimir o homem. Então ele não foi ali para encontrar com o diabo, mas o diabo aproximou-se dele, no caminho dele, na trajetória dele, para o tentar. E sabe, nós temos uma trajetória que Deus traçou para mim e para a sua vida, e nós temos que manter nessa trajetória, nesse caminho, que é a verdade e a vida, que nos leva até o Pai. Mas nesse caminho, nessa trajetória, muitas vezes o diabo se aproximará de nós para tentar tirar você do alvo de Deus, para tentar tirar você do propósito de Deus, para tentar que eu e você pegue contra Deus, desobedeça a Deus, transgride a lei do Senhor, uma ordem divina. Então muitas vezes no nosso caminho, na nossa trajetória, ele vai se apresentar, não como algo com chifre, não é nada disso. Ele vai vir de uma forma natural.
E nós temos que estar atentos. E veja bem que ele é astuto, ele é inteligente, ele chega para Jesus quando ele estava fraco em si. Mostra que Jesus estava sendo tentado na sua humanidade. Ele estava com fome, necessidade física mesmo, real. Não era um sonho, não era uma visão. A necessidade dele era mesmo de comer um pão. E ele vem com uma palavra: olha, se você é filho de Deus. Ele quer colocar dúvida naquilo que a voz havia dito em João capítulo 3. Este daí é o meu filho amado. Então, se você é o filho amado, se você é o filho a quem ele tem prazer, por que você passa fome? Se você é o filho amado a quem ele disse que a alma dele se compraz, por que você está com fome no deserto? Esse seu pai vai deixar você passar fome aqui? Sabe qual foi a tentativa dele? Fazer com que Jesus agisse no caráter de Deus. Ou seja, fazer com que ele usasse o seu poder divino e realizasse as suas necessidades com as suas próprias mãos. E ele tinha esse poder. Mas Cristo ensina algo para mim e para a sua vida. Você pode até ter algumas condições para satisfazer, mas vale a pena depender de Deus. Amém. Vale a pena esperar pelo modo de Deus. Aleluia. E Jesus, mesmo sendo Deus, tendo a capacidade de suprir as suas necessidades, ele não fez, porque ele preferiu depender de Deus. Ele preferiu esperar Deus. E sabe que Jesus usa um texto da lei. Ele faz lembrar que Israel no deserto, eles estavam com fome, e Deus veio com o maná e supriu as necessidades dele. E ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não dá ênfase na necessidade, mas ele dá ênfase na fonte que não mudou. Aleluia. Ele diz assim: a mesma fonte que satisfez a necessidade de Israel no deserto é o mesmo que satisfaz a minha necessidade. O diabo quer fazer com que eu e você duvidamos da providência de Deus. E ele fará com que você encontre uma maneira para que você faça a sua própria providência. E muitas vezes nós somos tentados e caímos nessa armadilha. Se tu és filho de Deus, se você é crente, se você serve a Deus, por que é que você é tentado? Interessante, querido, que a palavra tentação, ela indica uma prova, ou seja, você vai ser provado para expor, não para expor algo fácil, mas para expor aquilo que é verdadeiro. Ou seja, a tentação vai revelar que tipo de pessoa você é quando você é tentado. Por isso que a Bíblia diz que lá em Tiago 1, 13 ao 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado, seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Tiago 1, 13 ao 15. Mas Jesus, no deserto, ele não tinha desejo mau, porque ele não tem pecado algum. Ele é santo, a sua natureza não há pecado. Ele não pode pecar. Então essa tentação é apenas uma prova para revelar que ele era sim o Messias, o prometido, aquele a qual o Senhor havia falado:
Messias, o Salvador, que vai mostrar para vocês o que é servir a Deus e o que é viver na dependência de Deus. Mas por que o Filho de Deus passou por tudo isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. É para você ler esse texto comigo, Hebreus, capítulo de número 2, versículo 17 a 18. É muito bom que você leia a palavra para você examinar e confirmar. Hebreus, no capítulo de número 2 e no versículo de número 17 a 18, está escrito assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ou seja, quando Jesus estava sendo tentado, ele sofreu. A tentação era algo real na vida do Messias. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, ele veio para ser exemplo, para que quando você e eu agora formos tentados, ele vem para te socorrer, para que você vença as tentações do seu dia a dia. Então hoje nós temos Jesus, que está ao nosso lado, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, pela sua presença, para que no momento da tentação, no momento em que nós seremos tentados, ou seja, para revelar que tipo de pessoa nós somos. E sabe, José do Egito, quando ele foi tentado, você deve pensar assim: José, ele poderia ter pensado em sua posição, ele poderia pensar em sua mordomia. Eu estou na casa de Potifar, eu estou bem, tenho um bom salário, estou vivendo a minha vida bem, eu nunca tive tão bem como agora. Mas agora ele é tentado pela esposa de Potifar, e José foge. E quando ele foge, ele sabia que ele não poderia voltar mais para aquela casa. José, ele preferiu correr e aceitar as consequências de Deus, mas não aceitar as estratégias de Satanás. É mais fácil nós corrermos o risco de ser preso do que ficar cedido nas estratégias de Satanás. José foi preso inocentemente. Ele não pecou. Acharam que ele pecava, mas ele colocou em a sua posição: não, eu não posso fazer isso, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu temo a Deus, eu amo o meu Deus, eu não posso fazer isso. Então ele fugiu e aceitou as consequências. Foi preso, ficou lá por um tempo. Talvez, se fosse nós, escravo no Egito, sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém, como seria a nossa reação? Ele estava sozinho. Ali revelou que tipo de pessoa José era. Ele era exatamente aquilo que Deus havia falado. Deus estava com José, e Deus estava com José, e José estava com Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, o diabo se apresentará para você no momento da sua fraqueza. E grave isso: o diabo, o intento de Satanás não é suprir as suas necessidades, é colocar dúvida em sua mente e induzir você
a suprir as suas necessidades do seu nome. Aqui temos um grande exemplo, porque todas as áreas que Israel fracassou no deserto, Jesus venceu. Eles ficaram 40 anos. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Um número paralelo. Mas em todas as áreas que Israel fracassou no deserto, na trajetória que Deus havia traçado para eles, eles fracassaram. Porém, agora Jesus, em todas as áreas, Jesus venceu. Ele não murmurou quando teve fome. O povo de Israel, quando teve fome, queria voltar para o Egito. Eu quero ser bom, quero alho, eu vou morrer aqui nesse deserto. Deus já havia aberto para eles o mar, tinha feito coisas maravilhosas, e ainda assim o povo estava murmurando contra Yahvé, contra Deus, contra o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus, quando ele teve fome, quando ele teve necessidade semelhantemente ao seu povo, lá no Egito, lá no deserto, ele deu exemplo. Eu sou o novo Israel. Eu sou aquele a quem Deus prometeu para vocês. Eu sou o rei messiânico que Isaías fala lá no capítulo 11, aquele que é dotado de conhecimento, de sabedoria, e o Espírito do Senhor está sobre ele. O diabo vai fazer você e eu tentar reivindicar os nossos direitos. Se você é filho de Deus, ora, rapaz. Se você é filho de Deus, jejua que Deus vai te ajudar. Ele quer fazer que você pressione Deus, para que você pegue contra Deus. E Jesus vence o primeiro teste. Eu não quero depender de suas estratégias. Eu quero depender da estratégia de Deus. Aleluia. Vou continuar passando fome, mas eu vou esperar o amor de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo fala: eu sei passar fome, sei estar bem, sei estar mal. Porque em tudo eu aprendi. Em todas as circunstâncias eu aprendi. E tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Talvez você tenha algumas necessidades físicas que precisam ser supridas agora, hoje. E o diabo pode se aproximar até ti, até a mim. E talvez você esteja tão fraco como eu estou, como nós estamos. Mas você tem a mesma arma que Jesus usou. Jesus responde a essa primeira tentativa. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você deve usar as Escrituras quando você for tentar. Não vai vir um anjo com uma bandeja em sua mão dizendo: filho, sai daí. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você deve usar as Escrituras para suprir a sua necessidade quando você e eu formos tentados. Não vai vir um anjo: meu filho, é perigoso aí, já está escrito. Está escrito. Ele usou o quê? O Antigo Testamento, porque era a Bíblia que ele tinha. E quem quiser ler, leia o livro de Filipenses, a Bíblia que Jesus lia. É um ótimo livro. Leia. O que diferencia você diante das tentações é aquilo que você sabe acerca de Deus e o que Deus tem para si. O que diferencia você diante das tentações é aquilo que você sabe acerca de Deus e o que Deus tem para si.
Querido, quando Jesus foi tentado, ele disse assim: está amarrado, está repreendido, Satanás. Diante da tentação, está repreendido, está amarrado, não vai resultar nada. Mas só diante da tentação, ela está escrito: ele vai ficar amarrado, ele vai, ele não vai, porque a palavra é a arma que você tem, que eu tenho, para utilizar contra ele quando nós somos tentados. Por isso, sigamos as pisaduras do nosso Mestre. Não invente coisa não, irmão, diante da tentação. Não tente justificar. A palavra é a ferramenta, é a arma, é a espada do Espírito, Efésios 6, que nós temos para atacar e também nos defender. Use as Escrituras. Use a palavra de Deus para te ajudar na hora da tentação. Segundo teste é o teste do conhecimento ou o teste da confiança. O diabo usará as Escrituras para testar você. Essa aprovação é algo real. Ele veio até Jesus e ele veio até a mim e até a si com as Escrituras. Olha, está escrito aqui, Salmos 91. Ele está citando Salmos 91, 11. Porém, ele está omitindo um trecho importante de Salmos 91. E quero que você abra ele, por favor, para você ver qual é o trecho das Escrituras que o diabo está omitindo. Salmos 91, 11. Ele apenas disse para Jesus que os seus anjos darão ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas olha o que está escrito no Salmos 91, versículo 11: porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o proteja em todos os seus caminhos. Esse salmo fala do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai repousar nessa sombra, será protegido, será guardado, não tropeçará mais. Aquele que anda nos seus caminhos, não nos caminhos de Satanás. Por que ele diz assim, nos seus caminhos? Porque ele sabia. Mas Jesus conhecia estes salmos. Ele conhecia as Escrituras. Então é importante para você conhecer as Escrituras, porque o diabo usará as Escrituras. E você fala assim: peraí, fica aí que eu vou confirmar aqui. Peraí, dá uma mensagem. Peraí, vamos lá, vamos lá juntos. Como é que ele tentou Eva? Querido, preste bem atenção. Será que Eva não estava olhando para o fruto antes de Satanás ali perto? Claro que sim. Ela vai: por que Deus não deixou comer esse negócio? Então, no momento em que ela estava cobiçando, o diabo se apresenta, incorpora em uma serpente e fala: é isso mesmo que Deus te disse? Teste do conhecimento. Ah, será mesmo? Ele vem, ele usa a Escritura, usa a própria palavra de Deus. E quantas pessoas estão sendo arrastadas porque não sabem as Escrituras e nem o poder delas. Lê a Bíblia de vez em quando, medita de vez em quando. Nunca leu a Bíblia, treino de 30 anos, nunca leu a Bíblia inteira. Lê a Bíblia, dá sono, preguiça.
Queridos, cuidado. Essa é a sua arma. Essa é a minha arma. É a única hipótese que nós temos de vencer as tentações. É esconder aqui, a palavra no coração. É esconder essa palavra no coração. Diante das tentações, o que predomina não é o que você conhece das Escrituras, mas é aquilo que você obedece das Escrituras. Não adianta você também conhecer as Escrituras. Eu já li Gênesis, já li de Gênesis, Apocalipse, já fiz um curso teológico, já fiz isso. Não adianta você saber e não obedecer. O diabo sabe a Bíblia, mas não obedece. Ele conhece as Escrituras, mas não pratica as Escrituras. Mas ele tenta distorcer para que você não saiba o poder que as Escrituras têm. Queridos. Então o alvo dele é confundir você com aquilo que você já sabe. A Bíblia fala isso? Verdade, não. Lê de novo. Lê com atenção. Não. Lê de novo. Talvez você entendeu errado. Mas não é que você tem razão. Nós precisamos ter cuidado para não ser confundidos com a arma que nós pregamos. Jesus, ele não estava confuso, ele estava seguro com aquilo que ele conhecia. Ele tinha convicção em Deus. E muitas vezes nós queremos, vamos lá para Mateus capítulo 4. É bom que os irmãos acompanhem. Jesus disse no versículo 7, também está escrito. Você precisa saber, está escrito, mas também saber falar. Para nós também está escrito. Porque ele usou as Escrituras. Embora Jesus não caiu nessa de não, então eu vou provar para você que você está omitindo um trecho desse salmo. Jesus não quis fazer isso porque ele já sabia qual é a intenção dele. Sabendo a intenção, não vale a pena você provar aquilo que você sabe. Se a intenção dele não é obedecer, se a intenção dele é destruir o plano de Deus, então não vale a pena. Jesus apenas vai de novo para o velho e fala assim: não coloque a prova. Versículo 7: não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. A única vez que a Bíblia, e é muito interessante isso, que fala para você provar a Deus é nos dízimos e na oferta. Marque isso. Fazer prova de mim. É o único trecho das Escrituras que você pode fazer prova. O resto, você e eu não podemos fazer prova. Agora, Jesus está sendo o segundo Adão. Enquanto Adão pecou, tendo muitos frutos para comer, ele estava no deserto sozinho. Enquanto Adão estava acompanhado no jardim, no paraíso, Jesus estava só no deserto, com necessidade. E ele veio com as mesmas estratégias. Se funcionou assim com o primeiro Adão, vai funcionar com o segundo Adão. E quando ele veio, Jesus ele fracassa. Ele fracassa. Jesus é um homem fora do comum. Por isso que ele é o seu exemplo. É o meu exemplo. É a nossa referência de vida cristã. Porque
Ele não falhou, Ele não caiu, Ele não tem pecado algum. Em todas as áreas Ele é exemplo. Por isso, o autor e consumador da sua fé não é pastor, não é sacerdote, não é presbítero, é o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Esse sim é o nosso pastor. Por isso, queridos, muitas vezes nós teremos testado aquilo que nós conhecemos das Escrituras. Então esconda a palavra de Deus, entalhe ela no seu coração, grave as Escrituras, medite nas Escrituras, reflita nas Escrituras. Pastor, não tem outra forma, queridos, de você vencer sem as Escrituras. E sem as Escrituras, sem Jesus aqui não tem hipótese mesmo. João, lá na epístola de João, ele fala: a palavra que está em vós e que permanece em vós já venceu o maligno. Qual é a arma que você e eu utilizamos quando nós somos tentados? Muitas vezes, quando nós somos tentados, nós usamos as nossas experiências. As nossas experiências não resolvem. As nossas habilidades não resolvem nem a nossa santidade. José era um homem santo, ele fugiu. O que resolve na tentação é o temor a Deus. Não é as suas experiências, não é o que você sabe, mas é através da palavra. Gera o temor, edifica a sua fé, edifica a sua vida, e você tem o Deus da palavra. Por isso que José fugiu, porque ele temia o Deus da palavra. E você e eu devemos temer o Deus da palavra, porque Ele é fiel e Ele cumprirá tudo que nela está escrito. Ele cumprirá tudo que nela está escrito. Então utiliza o está escrito, porque quando você utilizar o está escrito, você vencerá. Eis que te digo, isso não resolve para você. Eis que te digo, não vai resolver o teu problema. Servo meu. Palavra. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai edificar a sua vida. É isso que vai transformar a sua vida. É isso que vai edificar o seu casamento. É isso que vai edificar o seu ministério. É isso que vai manter você vivo e sobreviver nessa terra. Terceiro, querido, é o teste da recompensa. É interessante que o diabo leva Jesus até o pináculo do templo. Por quê? Quando ele fala, lança-te daqui para baixo, ele queria falar outra coisa. Porém, Jesus entendeu o que queria dizer. Olha, imagina você lançar daqui do pináculo do templo para baixo, os anjos vão vir, vai te servir, você não vai se machucar, todo Israel vai dizer: este é o Messias, este é o Salvador. E aí todos os reinos serão teus. Eles vão te aclamar, eles vão dizer: olha, você é o Messias, aquele que nós que esperávamos. Então essa é a proposta. Lança-te daqui para baixo, não é para ele fazer um teste se ele vai se machucar, não. Ele está dizendo: olha, se você é o Filho de Deus, o prometido, o Messias, o Salvador, lança-te daqui. E esse povo aqui, ó, imagina, no pináculo do templo, um lugar sagrado, alguém pula de lá e não cai, é o Messias. Estratégia de Satanás: criar um meio para que você não vá para a cruz. E Jesus falou assim: olha, isso aí vai ser meu, mas não tem que ir para a cruz. O diabo quer que você tenha a aclamação sem
o sacrifício. Do jeito mais fácil, do jeito mais rápido, aqui e agora, estou aclamando. Não. Primeiro eu tenho que ir para a cruz, cumprir o que Deus falou comigo na sua eternidade. Cuidado, queridos, porque Ele veio com muita sutileza. E se você não estiver focado naquilo que Deus tem te dito, através da sua palavra, nós cairemos na sua armadilha. Porque Ele é muito mais sagaz do que eu e do que você. Ele é muito mais esperto do que eu e do que você. Não menosprezemos a força de Satanás. Teste da recompensa. O diabo oferece uma recompensa para você, para que você deixe de lado aquilo que Deus já te ofereceu. Ele diz assim: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Aqui chega o ponto máximo da tentação. A última tentativa dele. Esse era o alvo dele. Este é o alvo dele. Eu quero que você se curve. Eu quero que você se prostre a mim. Mas ele não chega assim: ei, prostre aqui agora. Não. O diabo trabalha de forma processual. Cada dia um passo. Os 40 dias e 40 noites, ele estava lá bem longe. Mas somente no dia em que Jesus estava fraco, ele chegou perto dele. Ele trabalha com estratégia. Ele trabalha de forma processual. E também Deus trabalha de forma processual. Primeiro o deserto, depois a morte, ressurreição, depois a coroação. Processual. E a sua vida, a minha vida é processual. Deus está forjando o nosso caráter, forjando a nossa vida, limpando as nossas impurezas, para que possamos receber aquilo que Ele tem prometido para nós. Então, querido, preste atenção nisso. A proposta de dar os reinos deste mundo a Jesus Cristo é a tentativa de Satanás de apresentar alguma coisa para Jesus, para que ele deixasse o que ele veio para fazer e fizesse o que ele estava prometendo. É mais ou menos, dá um exemplo prático. Você está trabalhando aqui, vem outra pessoa e fala: se você vier para a minha empresa, eu vou te pagar maior, um salário mais do que você está recebendo agora. Então você deixa o que você está fazendo por causa da recompensa que é lhe apresentada. Só que o objetivo dele não era dar os reinos e o mundo para Jesus. Era que ele pecasse contra Deus. E se ele se prostrasse, isso aqui é algo muito forte. Se ele se prostrasse, ele estava reconhecendo o senhorio de Satanás. E reconhecendo o senhorio de Satanás, ele estava agora na tutela de Satanás. Quando eu e você se prostramos para Satanás, nós estamos reconhecendo a sua tutela e estamos sendo liderados por ele. Por isso, Jesus disse: só a ele prostrarás e só a ele servirás. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Quando eu adoro o Senhor, eu estou reconhecendo o seu senhorio, e reconhecendo o seu senhorio, eu estou na dependência dele, na tutela dele. Aí sim, você pode andar e tropeçar, que os anjos virão e te servirá, e não te acontecerá alguma coisa. E aqui, querido,
Quando ele faz essa proposta para Jesus, Jesus dá-lhe uma ordem: retira-te, Satanás. Vai-te, Satanás. E a Bíblia diz: então, veja que interessante. O primeiro versículo começa com: então Jesus foi levado pelo Espírito. E na parte que fecha essa passagem, o versículo 11 fala: então o diabo o deixou. Então Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, ou seja, experimentado é a melhor palavra, para mostrar a sua qualidade, a sua essência como Messias e Salvador. E no versículo 11: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram a Jesus. Querido, cabe isso. Não é você que tem que deixar o caminho que Deus traçou para você. Não é você que tem que deixar o caminho que Deus traçou para você. Jesus, ele estava ali em obediência, no propósito e na vontade de Deus. E se eu estou no propósito, na obediência, em Deus, eu não preciso deixar o meu caminho. O diabo, ele se retira e vai cumprir aquilo que Tiago fala no capítulo 4: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. João 10:10 são as três funções do tentador aqui. As três funções do tentador aqui. Ele queria roubar a glória de Deus. Segundo, ele queria destruir o relacionamento de Jesus com Deus. E terceiro, ele queria matar o plano de salvar a humanidade. Então as três funções de João 10 estão manifestadas aqui. Ele queria roubar a glória de Deus, destruir o relacionamento de Cristo com o seu Pai e matar o plano que Deus estava para realizar. E sabe que ele vem para roubar a glória que Deus vai manifestar em sua vida. Ele quer destruir o seu relacionamento com Deus, porque uma vez que o nosso relacionamento não é destruído, nós perdemos a comunicação. Não perca a comunicação com Deus. Isaías fala que o pecado separa você e eu de Deus. E o alvo dele é esse: não é te suprir as necessidades, não é te ajudar, não é facilitar o seu caminho, é prejudicá-lo, roubar a glória de Deus que Deus tem para a sua vida, é roubar o relacionamento que Deus tem contigo e matar o plano de Deus em sua vida. Por isso, meus amados, o lugar onde Deus nos experimenta é o lugar onde Deus também nos experimenta, onde o diabo nos tenta. Então, no nosso percurso que, enquanto nós estamos sendo experimentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Então, ninguém sendo tentado, diga: eu estou sendo tentado por Deus. Você está sendo experimentado, forjado, trabalhado, tratado como oleiro, experimentado. Mas enquanto eu e você somos experimentados no caminho, no percurso,
vem para te tentar. Aí a tentação tem outro significado: induzir, seduzir, incitar você ao pecado. E eu encerro aqui, queridos, falando algo muito interessante. Você será tentado em alguma área ainda hoje. Eu vou ser tentado em alguma área ainda hoje. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, Ele está contigo. E a palavra dele está em vós. E se a palavra dele está em vós, você, no momento da tentação, no momento da dificuldade, você vai dizer: está escrito, está revelado nas Escrituras, que eu não posso me curvar diante disso. Nós somos tentados no trabalho, na sociedade, na escola, em qualquer lugar. Mas nós precisamos saber que Jesus é o nosso exemplo. Então, eu deixo 3 lições para a sua vida. A primeira: espere que Deus satisfaça as suas necessidades físicas. Não tente suprir as suas necessidades do seu modo. Você pode se frustrar. Você pode sair do propósito de Deus tentando suprir uma necessidade que é real, que é existente em sua vida. Não faça isso. Espere o modo de Deus. Espere a forma de Deus. Espere que Deus satisfaça. Por quê? Tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus, Deus o deu a ele, porém de forma mais gloriosa, uma forma mais ampla. Segundo, vença as tentações diárias usando as Escrituras. Não negligencie, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia da sua vida diária, do seu dia a dia. A Bíblia é o anjo, que vai te ajudar no momento da sua e da nossa adversidade. Terceiro, não tem outro Deus em sua vida além de Yahvé. Não crie ídolos no deserto como Israel fez. Não se prostre na sua trajetória a outros deuses. Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Fique sobre os seus pés. O alvo, ou intento, ou propósito de Satanás é fazer você errar o propósito de Deus. Queridos, todos aqueles que estão na tutela de Satanás são pessoas que não têm as suas necessidades supridas, ainda que tenham algumas coisas. Porque não tem, a função dele não é suprir. A função dele não é ajudar, mas a função de Jesus é te dar vida, e vida com abundância. Jesus, Ele te dá paz, a paz que o mundo não te dá, o consolo que o mundo não te dá, a alegria que o mundo não nos dá, Jesus nos dá. E a alegria em Cristo é uma alegria completa, é uma alegria sem falha. Você vai estar satisfeito, você vai estar satisfeito, porque o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E no momento da sua fraqueza, o Espírito Santo de Deus vai sussurrar no seu ouvido: lembra da palavra, lembra que você leu Filipenses,
Lá, quando Paulo fala que é para nós regozijarmos na aflição, lembra lá Isaías, quando você leu que eu te tomo pela mão direita e te digo não temas, porque você é o céu. É isso, querido, que te ajuda. É isso que vai fortalecer você. Tem pessoas que quando está passando por provação, vai atrás de profeta, fala comigo, lê a palavra. Deus fala com você. É que nós queremos que Deus fala do nosso jeito, da nossa forma. E nesta manhã, querido, Deus quer encorajar você e eu a mantermos firmes. Porque aquele que perseverar, até o fim, este sim será salvo. Quer dizer que nesse caminho terá dificuldades. Nesse caminho, queridos irmãos e irmãs, teremos tentações. Então eu quero que você saia daqui sabendo do risco que você corre, do risco que eu corro de pecar contra Deus, de desobedecer a Deus, de falhar contra a sua natureza e a sua glória. Aí fora você não está seguro. Se o Senhor não edificar a sua vida, em vão são todo o seu esforço. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, ou seja, a cidade, em vão são aqueles que guardam. Por isso, querido, a sua segurança está em Deus. A sua força está em Deus. A tua vitória está em Deus. A tua batalha é Deus que vai vencer. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você.